Olá, queridos irmãos, seguimos aqui muito animados para estudar cada vez mais a palavra do nosso Deus e para isso nós vamos utilizar então uma pergunta que é a seguinte: tem alguns irmãos na fé que estão desviados da fé. O que incomoda muito o meu coração é que até pouco tempo atrás eles eram muito ativos e pareciam muito fervorosos em servir a Deus. O que faz crentes se desviar dessa forma? O que pode ter ocorrido para a fé deles ter sido destruída dessa forma? Muito obrigado, querida irmã. Esse assunto aqui é muito importante para a gente entender essa atitude dessas pessoas, mas também para zelar pela nossa fé. Então o estudo de hoje está imperdível. E você tem alguma dúvida da palavra? Coloca nos comentários, eles estão abertos para você, compartilhar com a gente a sua dúvida e ela pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do canal. Lembrando que tem vídeo sempre de segunda a sexta às 15 horas, então coloca na sua agenda, dá uma passadinha todos os dias aqui para ver um estudo bíblico e você crescer cada vez mais no Senhor, ok? Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se, faça parte da nossa comunidade, a gente se alegra muito em receber você. Então é só você acionar ali, colocar todas as notificações, prontinho, gratuitamente aqui pelo YouTube, você já faz parte do nosso canal. Se ainda não me conhece, se é a primeira vez por aqui, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor do blog esboçandoideias.com e também desse canal. E aqui a gente trabalha ajudando as pessoas a entender a Bíblia de forma profunda, mas com linguagem teológica simplificada, para que você realmente entenda a palavra, que é o nosso objetivo. Então vamos lá para a minha lousa de explicações, onde nós vamos aprender sobre essa questão hoje. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Lucas 8, versículo 5. Aqui nós temos um texto muito conhecido, aquele da parábola do semeador. Diz o texto: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Você vai entender por que eu estou utilizando para responder a essa pergunta justamente essa parábola muito conhecida. Geralmente, quando nós estudamos a parábola do semeador, ela que está em Lucas 8, de 4 a 15, aquela onde Jesus fala sobre um semeador distribuindo sementes em vários tipos de solos. Geralmente nós temos a tendência de aplicá-la diretamente a pessoas que ainda não conhecem a Deus. E de fato, esse é o foco principal da parábola, que em seu final, inclusive, ela fala da semente que caiu em boa terra. Ou seja, um coração onde houve ali conversão, onde a palavra, onde a semente frutificou. Mas hoje eu gostaria de te convidar a aplicarmos essa parábola em nós crentes. Sim, exatamente, eu e você, para aprendermos sobre comportamentos nossos, coisas que nós fazemos no dia a dia, que literalmente são destruidores da nossa frutificação, do nosso crescimento, da nossa vida de comunhão com Deus, da nossa fé, ok? Muita gente não tem percebido, mas crentes têm sido extremamente destruídos por causa de negligência nessas coisas que eu vou mostrar para você hoje. Então, a parábola do semeador, ela mostra pelo menos 3 coisas que mais destroem a fé dos crentes, e eu e você, eu creio que você é crente também, precisamos saber. Então, eu peço a você com muito carinho, assista todas essas 3 coisas, porque elas são muito importantes e você vai entender a diferença que isso vai fazer em sua vida. Então nós vamos começar com a número 1, falta de valorização da palavra de Deus. Apesar disso aqui parecer algo que talvez você já saiba na teoria, veja o que essa parábola diz e veja como é importante a gente entender essa valorização da palavra do Senhor. Lucas 8, versículos 9 e 10 diz o seguinte: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros, vocês, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, ou seja, a multidão, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Muita gente, inclusive, não entende muito bem essa fala de Jesus. Mas veja, evidentemente as parábolas, elas traziam em si uma exigência, ou seja,
Quem escutasse as parábolas tinha que ter interesse em aprofundamento. Esse era um dos objetivos das parábolas. Interesse esse que a maioria das pessoas não tinha. Por isso elas não viam, então, a palavra, elas não entendiam aquilo que estava sendo pregado e dito. Faltava interesse, porque a maioria das pessoas escolhe viver na superficialidade. Quando nós crentes perdemos o interesse pela profundidade na palavra de Deus, pelas reuniões de estudo da palavra do Senhor, que muitas vezes tem aí na sua igreja, pelas escolas bíblicas dominicais, ou então perdemos o interesse por uma dedicação diária, amorosa, fervorosa, onde nós valorizamos a busca pelo conhecimento que vem do Senhor, nós teremos então resultados negativos, terríveis, destruidores na nossa frutificação e, consequentemente, na nossa fé. Seremos então crentes fracos, desanimados, frios na fé. Esses são alguns dos resultados de não valorizar a palavra de Deus. Observe e relembre comigo que Jesus diz o quê? Que as pessoas que agem dessa forma, elas vão ver, elas veem até a palavra, elas até têm algum interesse por ela, mas aí elas não enxergam de fato, elas não entendem, elas ouvem e não entendem perfeitamente o que Deus quer. Por quê? Falta profundidade, falta zelo para ir mais fundo. Os crentes que estão nessa situação são facilmente assaltados pelo diabo, que facilmente os desvia da palavra do Senhor. Veja como Jesus mostrou isso claramente na parábola do semeador. Lá na explicação agora que ele dá a quem? Aos discípulos que tiveram mais interesse. Lucas 8,12. A semente que caiu à beira do caminho, diz o Senhor Jesus, são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração o quê? A palavra. Tira deles a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Olha que interessante. O diabo rouba a semente facilmente. Por quê? Porque esses crentes não valorizam a palavra, não a abraçam de todo o coração, de forma que o diabo não consiga arrancar deles essa palavra. Eles não a olham, não veem essa palavra como um tesouro precioso a ser guardado no mais profundo do coração, onde o diabo não pode tirar, onde o mundo e nada pode arrancar. Agora pense agora comigo. Você, no seu dia a dia, você valoriza a palavra de Deus como ela merece? Se a sua resposta é não, se você tem sentido que você está faltoso com a palavra de Deus, tome muito cuidado, porque não valorizar a palavra é ali um sintoma muito claro de crente que vai abandonar a fé, que vai ficar fraco, que vai ficar desanimado, que vai ter a palavra roubada do seu coração, infelizmente. Observe que Jesus contou a parábola para uma multidão. Está lá em Lucas, versículo 4. Mas só os discípulos verdadeiros quiseram entender mais da parábola e foram perguntar a Jesus. Só eles tiveram interesse e valorizaram o ensino de Jesus e Jesus honrou a vida desses discípulos. Você e eu, nós temos que ser discípulo e não multidão. Multidão não valoriza a palavra. Discípulo ama a palavra e guarda no coração. O segundo perigo que Jesus nos ensina é a falta de resiliência, que eu vou explicar daqui a pouquinho, no dia a dia da vida. Sim, no viver diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Muita gente tem se perdido nesse viver diário. Agora um recadinho rápido, já que a gente falou de estudo da palavra, eu quero te convidar. O meu curso está com vagas abertas. Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Tem interesse de conhecer a palavra inteira? Clica aqui no primeiro comentário que fica fixado aqui embaixo do vídeo, vai abrir a área de comentários, aí você clica no primeiro link que está fixado ali, curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, e lá tem mais informações. Jesus fala sobre pessoas que não se enraizam em Deus. Observe o trecho onde Jesus explica uma parte da parábola, Lucas 8,13. A semente que caiu sobre a pedra, diz o Senhor Jesus, são os que, então veja que ele está falando ali das pessoas que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Então no começo é bênção. Estes, porém, de Jesus aqui, não têm raiz.
creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação, o que acontece? Se desviam. A resiliência que eu mencionei no início é a capacidade de suportar pressões e dificuldades. O exemplo mais simples é uma coisa bem simplesinha que você já pegou até na sua mão, que é o elástico. Ele suporta ser puxado, torcido, né? Ele suporta muitos movimentos, mas ele sempre volta ao seu estado original. Muitos crentes têm negligenciado, então, o cuidado da sua vida com Deus no dia a dia. E essa negligência custa caro. Alguns buscam a Deus apenas onde? No domingo, e de forma muitas vezes interesseira, porque eles querem apenas uma bênção, a solução de um problema, e não o Deus da bênção. No restante da semana ficam vazios do Senhor, não oram, não leem a Bíblia, não fazem nada para manter essa semente do Senhor germinando, crescendo, bem cuidada. Querem somente as bênçãos de Deus. E aí o que acontece? Chega o dia que vem dores, provas. E aí esses crentes, eles não conseguem suportar. Por quê? Porque eles querem apenas um Deus que dê aquilo que é gostoso, aquilo que eles veem como bênção. E aí quando vem as dificuldades do dia a dia, eles não suportam. Ficam então o quê? Frios, desanimados, cansados, e não poucas vezes se afastam do Senhor, porque eu não quero um Deus desse que está me deixando passar por essa dificuldade. Esse não é o Senhor que deveria existir. Enfim, se afastam da obra de Deus por não se dedicarem a enfrentar as provações com bom ânimo, conforme o Senhor nos ensinou. Por isso é preciso encarar as provações da vida com os olhos da fé para vencê-las. É por isso que na parábola a semente cai e gera um pouco de alegria no começo. Mas quando vem a provação e as dificuldades, as pessoas então abandonam e essa semente morre. Pense agora, quando foi a última vez que você enfrentou uma provação difícil adorando a Deus e buscando compreender a vontade do Senhor, ficando firme com Ele de todo o seu coração, porque você o ama tanto que não importa as provações que você viva, não importa as dificuldades, você crê que Ele está na direção da sua vida. Quando foi que enfrentou uma dificuldade com essa mentalidade de discípulo e não de multidão? É preciso pensar. Se isso não está acontecendo, é preciso trazer a resiliência de volta. É preciso trazer essa fé novamente ao nosso coração. Mas em terceiro lugar, nós temos aqui, para mim, um daqueles que mais derrubam crentes. Permitir um coração sobrecarregado. Preste bem atenção nisso. Dentre todos os nossos possíveis erros como crentes, eu creio que esse seja um dos mais perigosos e destrutivos. Observe o que Jesus disse na explicação ali da parábola. Lucas 8,14. A semente, que caiu entre os espinhos são os que ouviram. E no decorrer dos dias, olha só, no dia a dia, foram sufocados com o quê? Os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Ali a semente, ela até cresce, vira uma plantinha, mas não frutifica. Hoje os crentes têm sido muitas vezes engolidos pelas correrias da vida. São tantos afazeres, tantos sonhos e desejos, tantas coisas que os crentes querem para as suas vidas, tantas buscas que têm por ter cada vez mais coisas e mais coisas, que a busca diária por essas coisas que Jesus chama aqui na sua parábola de cuidados, riquezas e deleites da vida, principalmente quando buscados sem considerar a vontade de Deus, leva o quê? Leva o crente ao sufocamento. Veja, não é pecado você sonhar, não é pecado você buscar uma condição melhor para a sua vida, mas se torna um erro incrivelmente terrível quando a gente desconsidera a vontade de Deus nessa busca e quando essa busca se torna o nosso Deus, é colocada acima do nosso Senhor. Esse sufocamento que a palavra nos ensina ali é um coração sobrecarregado de coisas. Quando um coração está cheio, preste bem atenção nesse conceito, para você colocar mais coisas nele, é preciso tirar algumas.
Então, se o coração hoje está cheio de tanta coisa, de tanta atividade, de tanto sonho, você vai acabar tendo que tirar alguma coisa que está lá dentro, ocupando aquele espaço. E aí o que acontece com o crente? Ele tira ali Deus. Ele tira o tempo com Deus. Ele tira o tempo de oração. Ele tira a sua leitura bíblica. Ele vai tirando do coração, na verdade, tudo que era coisa boa e vai deixando o lixo. Ele tira o serviço ao próximo. Ele tem tirado, então, o seu foco em servir ao Senhor. E aí, o que fica? Só coisa ruim, prejudicial. Tirando essas coisas mais importantes do coração, que são o adubo para o nosso amadurecimento, o que acontece? Sobrecarrega-se com aquilo que é menos importante, causando então o sufocamento. Na parábola, isso é exemplificado pelos espinhos que não deixam a semente crescer e dar frutos. Cuidado com os espinhos que a gente coloca no coração. Vamos ter cuidado, porque a gente é muito bom para colocar esse tipo de coisa. Crentes infrutíferos, totalmente secos, sem fervor espiritual, são então uma grande realidade hoje nas igrejas, porque por causa de um coração sobrecarregado dos cuidados, das riquezas e deleites da vida, ensina Jesus. Agora pense comigo, você está tirando as coisas de Deus pouco a pouco do seu coração e colocando outras no lugar, causando dia a dia um sufocamento da sua vida com Deus? Presbítero, como que eu vou saber isso? É só você avaliar. Você está tendo prazer em Deus? Você está tendo alegria em servir ao Senhor? Você está tendo disposição em buscar mais a Deus? Veja, se tudo isso não está acontecendo na sua vida, existe um desordenamento. As coisas estão fora do lugar. É preciso avaliar. E no estudo de hoje o objetivo é que você consiga avaliar para que você não seja amanhã aquele que está abandonando o Senhor, aquele que está cuspindo na cara de Jesus, que se sacrificou pelos meus e seus pecados e a gente abandona. Não sejamos assim. Por isso, eu quero fechar dizendo que tem esperança. Preste bem atenção nisso. A esperança contida no texto é que uma terra pode se transformar em uma terra boa para frutificar. Veja na explicação de Jesus em Lucas 8,15 que ele diz o seguinte: a semente que caiu em boa terra são os que, olha o que eles fazem, eles ouviram do bom e reto coração, né? Tendo ouvido de bom e reto coração, diz o texto, eles retêm aquela palavra. Fica com eles. Estes frutificam com perseverança. Então, você quer ter uma boa terra, transformar? Retém o ensino do Senhor. Faz com que ele provoque mudanças na sua vida. Essa é a esperança. Reter a palavra é trazer a semente para o bom solo, cuidar dela, prover todas as condições necessárias para essa semente crescer. O crente que ainda não faz isso pode passar a fazer agora. Pode passar a valorizar a palavra de Deus na sua vida, com foco e atenção nela, no que ela está ensinando. Pode ser como os discípulos, que não entenderam a palavra e foram aos pés de Jesus pedir explicações. Podem mudar então a sua postura diante das provações da vida também, buscando entender a vontade de Deus, encará-las com um olhar de fé. E ainda o crente pode fazer agora uma faxina no seu coração, tirando o que não edifica e trazendo para dentro do seu coração tudo que vem de Deus e é edificante. É uma mudança então de postura. Por isso, permanecer como uma planta medíocre, murcha, sufocada, permanecer como um crente seco é, nesse instante, a partir do momento que você sabe essas verdades, uma escolha. Uma escolha minha que eu posso fazer e uma escolha sua. Podemos mudar agora se nós buscarmos isso em Deus com atitudes conscientes. Por isso, a minha última reflexão para você agora é o seguinte: o que posso fazer para ser um solo fértil para as sementes que Deus coloca em minha vida? Reflita agora, pegue um pedaço de papel e gere ali ações. Por exemplo, passarei a orar todos os dias e não há impedimentos, não vai haver negociações para esse compromisso meu com Deus. Faça acordos, tome decisões para que a sua vida com Deus
cresça ao invés de ser destruída. E claro, para te ajudar, eu sei que muita gente tem problema de tempo. Eu criei mais um vídeo que é o seguinte: a solução para a falta de tempo e vida desorganizada. Está aqui nesse vídeo, onde eu dou dicas preciosas para você resolver, organizar o seu tempo. Espero você nesse vídeo. É só clicar e assistir. Até a próxima. Fica com Jesus.